menor? É que virou já um alvo, o Tite já virou um alvo, né? Agora tudo é culpa do Tite. O Tite não escala o Gabigol, é problema do Tite. O Tite coloca o Gabigol, é um problema do Tite. Então criou-se um ranço que me faz lembrar muito o que aconteceu recentemente no São Paulo com o Carpini. Qualquer coisa que o cara faça de diferente, ele vai levar a bucha fica com ele. Então, assim, é, obviamente que o tempo e os resultados baixariam essa questão das reclamações, enfim, dos protestos. Mas é que a coisa já está tomando uma proporção que daqui a pouco vai ficar insustentável, né? Eu não sei se o PVC vai trazer algum bastidor em relação à permanência ou não do Tite, mas o que eu conversei hoje pela manhã, até com pessoas próximas ao Tite, é que assim, o próximo jogo do Atlético Paranaense vai ser fundamental para a tomada de decisão da diretoria. E aí depois tem o Corinthians. Então, assim, vai virar a situação do Tite, já está virando o tal do jogo a jogo. Que é assim, será que é no próximo? Não, pode ser no próximo. Não, vai ser depois de uma possível eliminação de Copa do Brasil. Então é uma situação que vai perdendo o controle. Não adianta o Tite golear o Atlético Paranaense, classificar na Copa do Brasil. Sempre vai ter uma ressalva em relação ao Tite por tudo que vem acontecendo. Basta a gente lembrar, ganhou do Amazonas de 1-0 e teve vaia em cima do Tite. Então é uma situação que vai ganhando corpo, vai ganhando, vai ficando insustentável. E me parece que já está chegando nesse ponto. É, é isso daí. A informação que eu tive desde ontem à noite foi que, de uma parte da direção do Flamengo, que o que se tenta é convencer o Felipe Luiz a aceitar ser o técnico até o final do ano. Ninguém vai confirmar essa informação, mas ninguém desmentiu. Até agora ninguém desmentiu. Então, só que o Felipe Luiz não gostaria, a informação que eu tenho é que o Felipe Luiz não gostaria de assumir. E principalmente porque tem um cenário do entendimento de como estão acontecendo as coisas. Ou seja, o Tite está sendo rifado de uma maneira que não é para um técnico do tamanho dele. Tá tudo bem no Flamengo? Não. O Tite prometeu, se você for interpretar a frase do Tite de ontem, que ele não prometeu, não, todo mundo entendeu que ele prometeu. Quando ele disse vai criar menos chances lá e vai fazer gol, pode me cobrar? Se ele está dizendo o quê? Você só não usou a palavra prometer. Ok, a questão semântica, mas todo mundo entendeu que ele disse: nós vamos para lá e nós vamos fazer gol. O que é isso? Isso é uma garantia. Ele está garantindo que vai fazer gol. Não fez. O Flamengo foi inofensivo. O Flamengo estou 2 vezes no alvo. Uma com o Plata e uma com o Gabigol. Estava reclamando da defesa e agora o ataque não funciona. E não funciona muito em função de o Pedro tá fora. Agora, o Flamengo tem uma sinuca de bico, porque a solução do Felipe Luiz, que é uma solução que não é garantida, o Felipe Luiz é funcionário do Flamengo. Se o Flamengo disser agora a sua função é dirigir o time principal, ele pode pedir demissão ou ele pode assumir o time principal. Mas tem que ter uma conversa nesse sentido. Se não tiver essa solução, tem um técnico no mercado para contratar, para ser técnico até 9 de dezembro, que é o dia da eleição. Não é muito fácil. Então, enquanto isso, o Tite fica. Ou seja, então o Tite pode tanto ser demitido nessa sexta-feira, quanto ser técnico do Flamengo contra o Corinthians. E de novo vamos chegar naquela conta da multa. São 47 milhões de reais já pagos de multa, são mais 8 para demitir a comissão técnica do Tite. Alexandre, você conseguiu conversar com alguém da diretoria? Eles se posicionaram se vão falar sobre isso hoje ou durante o final de semana? A gente procurou até mesmo lá no desembarque, né, quando a gente sentiu que já tinham taxiado, mas a gente ainda não teve resposta. Estamos aqui ao longo do dia, vamos tentar trazer essas informações. Acho que é um pouco disso, né, a situação. E aí, assim, só para a gente pontuar, que foi uma coisa que até lá mesmo depois do protesto houve esse contraponto, né? No ano passado, com o Sampaoli, a proporção do protesto foi muito maior.
E aí eu acho que passa um pouco por aquilo que a gente falou sobre a forma de jogar, né? Assim, acho que essa derrota para o Peñarol, essa eliminação, na verdade, né, que ontem foi um empate, acho que o empate lá, ele foi ruim, claro, mas a torcida parecia que já esperava um pouco, né? Porque nas oitavas do ano passado, quando o Flamengo cai, o protesto ali, aquela eliminação nas oitavas, foi um protesto, assim, que chegou a tomar vias ali na Ilha do Governador, né? Que é onde fica o aeroporto do Galeão. Então foi um protesto muito maior. Naquele momento a diretoria não tomou nenhuma decisão sobre o São Paulo. O São Paulo chega até a final da Copa do Brasil. E aí depois vem o Tite, né? Então realmente a gente ainda está buscando essas informações sobre como que vai ser esse decorrer do dia e o final de semana, que tem um jogo, e acho que para piorar a situação do Tite um pouco, né, um jogo no Maracanã. Então vai ser já um reencontro direto com a torcida. E tem uma coincidência incrível, Alexandre. Tem uma coincidência incrível, não incrível, que pode não ser coincidência. A última vez que o Flamengo tinha perdido um jogo de Libertadores no Maracanã tinha sido para o Peñarol em 2019. O técnico era o Abel Braga. A situação do Abel Braga, depois daquele início de fase de grupos da Libertadores e da derrota para o Fluminense, mas para a derrota do Peñarol, ficou uma situação de que todo dia era mais um movimento de redes sociais do que do Maracanã. Até que explodiu no Maracanã no jogo contra o Atlético Paranaense. Lembra? Que o Flamengo ganhou 3-2 e o Maracanã gritou fora Abel. E aí o Abel pediu demissão 3 dias depois, de Flamengo e Atlético Paranaense. Curiosamente, o jogo do domingo no Maracanã é contra o Atlético Paranaense. Já tinha uma manifestação mais... Sim. Você vê o Tite com esse perfil de pedir para sair? Depende do Maracanã no domingo. O Tite não quer pedir para sair. O Tite confia que pode ganhar o Brasileiro e a Copa do Brasil. O Tite confia mais em ganhar o Brasileiro do que a diretoria do Flamengo. Porque a diretoria do Flamengo pediu para fazer o Fla-Flu na quarta-feira desfalcado em vez de fazer a Copa do Brasil. Ou seja, a diretoria do Flamengo, 8 pontos abaixo do Botafogo, não acredita em ser campeão brasileiro, apesar de nessa rodada no ano passado o Palmeiras está 14 pontos atrás do Botafogo e ter sido campeão. Agora, depende do Maracanã, é o que o Alexandre está dizendo. Mas é muito curioso que, coincidências dessas da vida, que o adversário de domingo, se o Tite estiver no Maracanã domingo, é o Atlético Paranaense, que foi o último adversário do Abel. É a mesma situação. E outra coisa, esta diretoria, ela não vai dizer nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Paulo Souza foi demitido no final da tarde em Atibaia, depois de dar o treino, normalmente, e porque o Sampaoli fez seu último jogo no domingo, 24 de setembro do ano passado, deu o treino na terça-feira normalmente e foi demitido na quinta. Todo mundo sabia que o Sampaoli estava demitido, mas a diretoria do Flamengo não demitia. Até que ela conseguiu entender uma situação de que podia avançar com o Tite e deixar um técnico interino naquele período. É o mesmo caso agora. Se a diretoria do Flamengo não tinha a menor intenção de demitir o Tite, não queria que chegasse nesse ponto, mas chegou num ponto de futebol brasileiro, que quem está demitindo é a torcida. Mas, PVC, você que é bom de número, 10 anos aí, 10 técnicos com o Landim, né? Não, são 9. Eu fiz a conta errada nos outros dias. São 9 técnicos, 9 treinadores. O Tite é o 9º. 9 treinadores com a mesma diretoria. Enquanto a gente pega outros times, por exemplo, o Palmeiras, que hoje dá para comparar em termos de preço de elenco e folha salarial, com um treinador só. Não, de 2019 para cá são 4. Palmeiras de 19 para cá são 4, né? Filipão, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo e Abel. Boa. Mas será que o problema está no Tite? Essa é a minha pergunta. Não, é que eu falo sempre, a vida inteira eu vou falar isso aqui enquanto não mudar. Que é o Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e 3 meses depois tem um dos piores da sua história. Isso não pode ser culpa do técnico 9 vezes. Não, 8 vezes, né? Porque o Jorge Jesus está fora dessa lista, dessa conta.
Vamos pegar o jogo contra o Peñarol ontem, PVC? Vou pedir para o JP rodar a vinheta para você explicar se no jogo de ontem especificamente o problema foi o Tite mesmo, foi o elenco ou foi mérito do Peñarol? Por favor, JP, roda a vinheta. Esse Flamengo foi todo montado. Tira o goleiro daqui, ó. Tira o goleiro daqui para entender melhor. Foi todo montado para esse cara aqui. Tá certo? Então a bola daqui vem para cá, a bola daqui vem para cá, a bola daqui vem para cá, para o Pedro finalizar. Tanto que o Pedro tinha feito um terço dos gols do Flamengo até a sua lesão, né? Ontem, você tem um time que se concentra com duas linhas de 4, muito bem delimitadas, uma de 4 e uma de 5. 4 na defesa, 5 no meio campo. O Darius fica aqui, Damian Garcia, Baez, Cabreira. Aí você faz um 4-1-5-1 e joga aqui em 12 metros. Aí você vai puxar o Plata um pouco para dentro, você vai fazer passar o Alexandro, o Gerson vem por dentro, às vezes o Plata vinha para o lado direito, mas a bola estava sempre procurando o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique não é o Pedro. Aí você vai amontoando gente aqui. Quando você olha, tem todo mundo nesse espaço de 12 metros. E você sabe que o Peñarol vai concentrar aqui. E você para de ter repertório. Você não finaliza de fora da área. Você abusa dos cruzamentos. Então, claro que tem responsabilidade do Tite. Você montou um time para o Pedro e você não tinha uma alternativa. Qual alternativa? Por exemplo, jogar com o Gabigol e mais um... Você tem que usar o Bruno Henrique? Será que é possível revigorar a dupla do Gabigol e Bruno Henrique? Aí alguém vai dizer, fisicamente não é. O Gabigol teve sequências de lesões muito pesadas. Mas se você faz uma dupla aqui na frente, você muda o jeito de jogar, você cria outro repertório. Isso tinha que estar planejado. Então tem falha no Tite, claro que tem. Você tem um time que está abaixo da expectativa. Isso significa que tem que demitir? Não necessariamente, né? Senão o Klopp teria sido demitido em 2021, em 22, em 23 e em 24. Ele não ganhou nem a Premier League, nem a Champions League em nenhum dos 2 anos. Aí a gente vai entrar na nossa velha ratoeira do futebol brasileiro. Você sempre está trocando de técnico. Porque a solução sempre é trocar de técnico. Com as redes sociais, pior ficou. Hernan, você conversou, né, com as pessoas próximas ao Tite. Você sentiu alguma preparação deles, da comissão ou do Tite com relação à demissão? Não, assim, o que eu ouvi foi, o Tite é um treinador muito experiente. O Tite é um cara muito cascudo. Não é a primeira vez que ele passa por um momento de instabilidade, um momento de turbulência. Então o Tite, obviamente, está muito preocupado e está chateado, está triste pelo fato de não conseguir fazer o time do Flamengo jogar. E por vários motivos. O principal deles, a quantidade de lesões. O Tite tem consciência de que o time não está jogando bem e que precisa melhorar. Da questão dos protestos, ele entende o tamanho do Flamengo. Ele já foi técnico do Corinthians, foi técnico da Seleção Brasileira. Então, para ele, esse momento de instabilidade, ele consegue lidar com isso de uma maneira natural. Não tranquila, mas de uma maneira natural, por ele saber o tamanho do Flamengo e o tamanho do peso que é uma eliminação numa Libertadores. Vai continuar trabalhando. Não me pareceu, ou pelo menos não me deram nenhum indício do Tite chegar a sentar lá no Ninho do Urubu, virar para a direção e entregar o cargo. Obviamente ele vai continuar o trabalho dele, vai montar o time para o Atlético Paranaense, vai pensar na Copa do Brasil. Então esse movimento está muito mais do lado do clube com o treinador do que propriamente do treinador com o clube. Ô Alexandre, nos protestos de madrugada que você acompanhou, você sentiu cobrança com algum jogador específico, mais com o Tite mesmo, com o elenco, com a diretoria? Não, foi mais com o elenco foi mais com o Tite e diretoria. Assim, o Tite foi um dos principais, mas Landim e Marcos Braz, né, o presidente Rodolfo Landim e Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, foram lembrados ali também, dizendo que o Flamengo não precisa deles, aquelas coisas que a gente já está
cansado de ouvir aí nas arquibancadas Brasil afora, então eles foram alvos também. Na questão do elenco foi mais a pipoca e gritos no geral, né? Acho que não teve nenhum alvo de jogador. Realmente o Tite e diretoria que foram esses principais alvos aí da insatisfação da torcida do Flamengo depois dessa eliminação aí que para muitos foi precoce. Esse é o ingrediente outro que a gente tá passando de raspão. O Alexandre tocou no ponto, mas assim tanto de um lado quanto do outro. As manifestações contra a diretoria têm muito a ver com política, pela eleição. Só não dá para dizer o seguinte: a diretoria então cogita demitir o Tite. A diretoria não vai admitir que cogita demitir o Tite. A diretoria não vai admitir que tenta convencer o Felipe Luiz a assumir. Ninguém vai admitir isso. Mas o que está acontecendo é que tenta-se convencer o Felipe Luiz de que pode ser bom para todo mundo que ele assuma agora. Bom, acho que não vai acontecer. Só que a parte, não dá para dizer que você vai querer demitir o Tite por causa da eleição. Porque senão não tinha demitido o Domi, não tinha demitido o Rogério, tinha renovado o contrato do Dorival Júnior, não tinha demitido o Paulo Souza, não tinha demitido o Vitor Pereira, pagando multa. Então não é por causa da eleição. Mas a eleição tem um peso. Porque a candidatura Rodrigo Dunche não decola. E que à medida em que você perde, quais eram os grandes trunfos que o Rodrigo Dunche tem até agora? A gestão Landim, que é um sucesso do ponto de vista econômico, técnico também, mas do ponto de vista econômico indiscutível, o estádio e o sucesso esportivo. Acontece que no ano passado não ganhou nenhum título e neste ano corre o risco de não ganhar nenhum título nacional ou internacional, ficar só com Carioca. Então isso tem um peso gigantesco na eleição. E é claro que as oposições também podem aproveitar disso. Vai ter manifestação ali na beira que o Alexandre mostrou, do aeroporto, que é a manifestação do torcedor indignado. E ali no meio pode ter um ou outro que também está fazendo política. Né? Claro que sempre tem essa mistura. Hernan, eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat hoje, porque a minha internet, como vocês perceberam, deu um pequeno problema. Você consegue ver a enquete aí, como é que tá a votação? Deixa eu abrir aqui. 52% sim, Tite deveria ser demitido agora, 47% não. Aí fica oscilando, 48-52, mas está bem dividido. E aqui no chat a galera tá falando, fica Tite, tá fazendo um bom trabalho, aí são os rivais, evidentemente. Mas assim, a grande maciça maioria aqui mandando textão, inclusive, falando que já deu, que o trabalho do Tite já passou da validade. Outros falando que eu estou passando pano. Não, gente, eu estou trazendo apenas informações de bastidores, não estou dando a minha opinião. Apesar de que a minha opinião é sempre ter paciência e dar tempo aos treinadores, mas muitas vezes o torcedor fica na bronca, e eu entendo a bronca do torcedor do Flamengo, e que está assim, arrebentando aqui, a grande maioria com pedidos de saída do Tite e a enquete mais equilibrada. Hernan, a gente pode fazer um paralelo um pouco com o São Paulo e o